Cadê as crianças? Vem cá. Hoje as minhas filhas não vieram, ó. Mas tem duas lindas aqui. Só tem menina aqui na encontro? Nossa. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos orar pela vida das crianças, né? Vamos orar por elas. Jesus, que o Senhor abençoe a vida das crianças, a vida da Bruna, que vai falar com elas agora, e que elas possam aprender algo lindo do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. O tio Matheus vai levar vocês lá para a tia Bruna, tá bom? Depois vocês voltam. Pode ir. Leva a blusa, viu? Isso. Bruno, se você quiser encostar a porta pra gente, por favor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. E eu vou ler dos versículos 15 até o versículo 24. Lucas 14, de 15 a 24. Vamos orar só mais uma vez. Senhor, que ao ler a Tua palavra, o Senhor fale poderosamente com a gente, que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu liguei o microfone aqui, Bruno? Tá ligado? Tá certinho? Então tá bom. Diz assim o texto. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disseram-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente ouve muita coisa na igreja. E eu preciso dizer a vocês que eu ouvi algumas coisas e eu acreditei piamente no que eu ouvi. E o pior, era uma grande de uma mentira. Aí você está pensando assim, não, espera um pouquinho, Vila, você está dizendo que dentro da igreja você ouviu algo sobre Jesus que era uma mentira? Sim, eu ouvi algo na igreja sobre Jesus que era e que é uma grande de uma mentira. E eu acreditei nessa mentira durante muito tempo da minha vida. E eu descobri algo ainda. Eu descobri que muitas pessoas que estão nas igrejas também acreditam nessa mesma mentira que eu acreditei durante muito tempo da minha vida. Então é bem possível que você esteja aqui hoje, ou que você que está ouvindo essa reflexão pela internet, é bem possível
que em algum momento da sua vida você creu nisso, ou é bem possível que você esteja aqui crendo nessa mentirinha sobre Jesus. Qual é a mentira? Eu acreditei durante um bom tempo de que Jesus estava com quem deu certo. Eu acreditei durante um bom tempo na minha vida de que Deus estava do lado daqueles que tinham tudo na vida e que não tinha uma vírgula para a gente dizer a respeito dessas pessoas. Eu acreditei que aqueles que a gente olha e que a gente rotula como os limpos eram aqueles a quem Jesus caminhava de maneira tão próxima. Eu acreditei que Jesus estava com aqueles que fazem parte do nosso time. Eu acreditei que Jesus estava do lado daqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa teologia, do nosso escopo doutrinário. E sabe o que essa mentirinha sobre Jesus faz com a gente? Nós nos tornamos donos, nós nos tornamos proprietários de Deus. E Deus se torna uma propriedade teológica nossa. E eu tenho um grande aviso para dar para você, que acha que Deus está sempre do lado daqueles que estão fortes, daqueles que não têm nada de errado, daqueles que deram certo na vida. Quem quis se apropriar teologicamente de Jesus, a melhor, quem quis se apropriar teologicamente de Deus, foi um grupo na Bíblia que deu muito trabalho para Jesus. Uns homens chamados fariseus. Esses que eram os polidos, que eram os estudiosos das Escrituras, que se achavam detentores da verdade de Deus. E por que eu estou dizendo que esses homens que queriam ter a propriedade de Deus teologicamente dizendo? Simples, porque Jesus foi para a cruz por inúmeras razões, as quais a gente conhece muitas delas, mas uma delas é que Jesus foi para a cruz porque os fariseus apresentaram razões teológicas para isso. Quer um exemplo? Os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia, por quê? Porque Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus. Essa não é uma razão teológica? É uma razão teológica. E os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia e levaram Jesus para a cruz porque eles se achavam detentores de Deus. Na cabeça dos fariseus girava mais ou menos o seguinte: como pode um homem tão simples, como pode um homem sem beleza alguma, como pode um homem pobre de uma família humilde, como pode um homem que anda com iletrados, como pode um homem que conversa com prostitutas dizer que é filho de Deus? Eu sempre digo isso quando eu posso. Eu imagino que se Jesus estivesse aqui hoje fisicamente, nós teríamos sérios problemas com Jesus. Porque a gente queria que ele estivesse no culto aqui agora e ele estaria conversando com pessoas que eu e você excluímos. E a gente chegaria para Jesus e disse, olha Jesus, não dá assim, você tem que estar na igreja. O seu lugar é na igreja. E a gente ia embora e a gente iria encontrar Jesus naquele botequinho que a gente faz questão de virar o rosto e dizer que lá está um bando de pessoas indo para o inferno. E às vezes eu acho
que a igreja está caminhando para um lugar oposto daquilo que Jesus queria que ela caminhasse. Mas isso é assunto para outra hora. Na cabeça dos fariseus, o que eles queriam e a imagem que eles tinham do Messias era simples. O Filho de Deus é limpo. E o Filho de Deus tem que andar com os limpos, a quem nós chamamos de limpos. O problema é que o nascimento de Jesus já é uma afronta a essa teologia dos fariseus. Primeiro, porque Jesus não tinha lugar para nascer, e segundo, que ele nasceu no lugar dos animais. Então, um lugar extremamente que não tinha cabimento. Né? Então, é interessante, né? Porque no nascimento de Jesus não tem lugar e parece que ainda hoje não se tem lugar. Né? A gente está tão abarrotado de coisa dentro do nosso coração que o eco da mensagem bíblica de Natal vai ecoando ainda até hoje. Não tem lugar para o Senhor agora aqui. Porque a gente está preocupado com muitas outras coisas. Mas o nascimento de Jesus e a encarnação de Jesus é exatamente o contraponto dessa visão. A encarnação de Jesus é essa verdade de Deus num mundo de mentirinhas religiosas. A encarnação de Jesus é a verdade de Deus no mundo de mentiras religiosas que a gente ouve por tantas vezes e a gente acredita. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse que ele veio para os doentes. Sabe para quem Jesus veio? Para os ansiosos, depressivos e angustiados. Sabe para quem Jesus veio? Para quem é fraco, para quem tropeça. Jesus veio para aqueles que assumem as suas vulnerabilidades diante dele. Porque também não adianta assumir a vulnerabilidade longe dele. Porque quem assume vulnerabilidade longe de Jesus acaba amontoando para si abismos atrás de abismos. Mas quem assume a sua vulnerabilidade diante de Jesus encontra um caminho diferente. As mentiras que a gente acredita é que, de alguma maneira, se torna impossível a gente encontrar Deus naqueles a quem nós mesmos julgamos e abandonamos. Porque quem a gente julga e quem a gente abandona não é digno de ter a vida de Jesus nele. Para ter a vida de Jesus, tem que ter o nosso estilo. Para ter a vida de Jesus, tem que ter o nosso jeito. E o perigo da gente crer nessas mentiras religiosas acontece o que o Eugene Peterson citou certa vez e que eu achei fantástico. Peterson diz o seguinte, abre aspas, quando uma ideia errada sobre Deus acontece nas nossas vidas e na nossa mente, isso se traduz em negligência e covardia. Fecha aspas. Olha o que o Eugene Peterson diz, que quando eu e você temos uma ideia errada sobre Deus, isso se traduz em negligência e covardia. É claro. Se a gente tem uma ideia errada sobre Deus, a primeira coisa que a gente vai ser é negligente com a própria palavra de Jesus. Nós vamos ser negligentes com o que está acontecendo aqui. Porque isso aqui se torna apenas um mero ato religioso. E a gente vai se tornar covarde. Sabe por quê? Porque a gente vai ter a capacidade de pegar a própria palavra de Deus para agir com covardia com aqueles que são fracos, vulneráveis, a quem a gente rotula. Então quem tem uma imagem diferente daquilo que Jesus é, uma imagem menos daquilo que ele é, ou nós vamos ser negligentes com o que está acontecendo aqui, ou a gente vai ser covarde com quem está sofrendo e com quem vive do modo diferente ao nosso. Uma das coisas
mais perversas que uma pessoa pode fazer a outra é mentir a ela sobre quem é Deus. Uma das coisas mais perversas que a gente pode fazer com alguém é a gente querer representar Deus na vida de alguém como se Deus fosse um outro, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Um Deus cuja caricatura tem o nosso rosto e a nossa ideia. A gente não percebe, mas esse texto que eu li é um baita de um aviso para nós. Esse texto que eu li é um baita de um aviso para aqueles que dizem assim, não, eu acredito em Jesus, eu sigo com Jesus. Então esse é um baita aviso para todos nós, sobre essas mentiras que a gente prefere crer, ao invés da gente crer, de fato, na verdade de Deus diante de nós. Bom, o texto é uma história que sai da boca do próprio Deus. O texto é uma história que sai da boca de Jesus. E ele conta uma história onde a história acontece ao redor da mesa. Mesa. A história de um banquete. Bom, quando a encontro foi sonhada, a primeira coisa que eu queria é que o púlpito fosse uma mesa. Ainda que fosse um bistrozinho, mas é uma mesa. Porque eu sou totalmente adepto à teologia da mesa. Ao redor dela, a gente se une. Ao redor dela, pessoas que pensam diferentes sentam e comem juntas. Ao redor dela, a gente partilha histórias. Ao redor dela, a gente partilha lágrimas. Ao redor dela, a gente partilha esperança. Ao redor dela, comendo alguma coisa, a gente conta os nossos problemas uns para os outros. Ao redor da mesa, Jesus instituiu o sacramento da ceia. Não é à toa que Jesus então conta uma história extremamente importante sobre um banquete ao redor da mesa. E eu não sei se você sabe, mas no tempo de Jesus, quando alguém organizava um banquete, o convidado ele emitia 2 convites. Ele dava o primeiro convite antecipado, que era... Pode falar, não tem problema não. Era o convite da reserva. É o quê? Isso, save the date, é isso mesmo. É, exatamente isso. Então, o convidado mandava o convite com antecedência, ó, reserva, porque está reservado, e aí, quando você recebia o convidado recebia o convite e ele confirmava. Ok. Então, esse era o primeiro convite. Mas tinha o segundo convite, que era o convite no dia do jantar, no dia do banquete. Quando o banquete ficava pronto, o anfitrião emitia o segundo convite para os convidados, dizendo assim, ó, tá tudo pronto, pode vir. É bem diferente do que acontece hoje, porque hoje a gente marca já, 20 horas aparece em casa. Não. Quem mandava chamar era o anfitrião, avisando que tudo estava pronto. Bom, o texto, eu não sei se você percebeu, mostra exatamente isso. No versículo 16 diz assim, que um homem convidou a muitos. Primeiro convite. Versículo 17. Na hora da ceia, na hora do banquete, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Segundo convite. Tá aí os 2 convites. E eu queria parar para pensar um pouquinho sobre isso. Porque me chama a atenção a confirmação do primeiro convite. Mas, a gente lê o texto, nós sabemos que os convidados confirmaram, mas não foram. De última hora, eles não foram. E eu fico pensando um pouquinho sobre nós. Porque esses convidados podem nos representar de alguma maneira. A gente aceita,
a esse primeiro convite de Deus para nós, a gente aceita participar desse banquete do reino de Deus. Num primeiro convite a gente diz, é claro que eu vou participar disso. O banquete de Deus, é claro que eu vou participar desse banquete do perdão. Eu sei que a gente tem que perdoar as pessoas. Eu quero participar desse banquete do reino, porque é um banquete que fala sobre generosidade. Eu quero ser generoso, eu quero ser generosa, eu quero ser misericordioso, eu quero ser bondoso, eu quero ter o domínio próprio sobre mim mesmo. É claro que eu quero. Eu aceito esse convite. Mas quando Jesus chega até nós no dia a dia, e diz assim, o banquete está pronto. Vem comer? A gente foge. Porque é difícil olhar nos olhos de quem nos feriu e dizer, você está livre. É difícil a gente exercer no segundo convite a generosidade e colocar de fato a mão no coração e dar para o outro aquilo que a gente tem. É difícil nós sermos bondosos com quem a gente não tem a mínima vontade de ser. O segundo convite, é o convite da ação, é o convite do dia, é o convite de realizar a coisa. Quando chega esse dia da gente comer com Jesus e de Jesus, porque quando a gente faz isso, a gente assume um compromisso com o dono do banquete. Então, quando chega o segundo convite, a gente começa a apresentar as nossas desculpas, as nossas justificativas, desculpas que têm a ver com a nossa vida, um tipo de vida que a gente olha para Jesus e diz assim, olha Jesus, você me fez o primeiro convite, eu até aceitei, acho legal esse negócio de perdoar, acho legal esse negócio de participar do teu reino, mas sabe, é mais difícil do que eu imaginava, o teu reino não cabe na minha agenda, o teu reino não cabe na minha vida. Afinal de contas, eu sou uma pessoa extremamente compromissada. Segunda-feira, amanhã, eu tenho um boleto para pagar e não vai dar. Não vai dar. E sabe o que eu acho interessante? É que as justificativas dos convidados aqui, os 3 convidados que deram justificativas, são justificativas semelhantes à nossa. Dos versículos 18 a 20, a gente tem as justificativas. E eu dei aqui 3 nomes para elas. A primeira eu estou chamando de uma justificativa mentirosa. Porque a primeira justificativa diz o seguinte, olha, eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Ok. Então vamos fazer uma pergunta contextual aqui para vocês. Vamos pegar essa frase e vamos trazer para 2023. Você compra um imóvel ou um terreno sem antes ter ido ver o terreno ou o imóvel? Só se você for louco ou tiver algum problema. Mas essa é a desculpa. Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo agora. É mentira. Sabe o que eu fico pensando? Quando chega esse dia do banquete, onde a gente tem que exercitar no nosso dia a dia o eco do primeiro convite que a gente aceitou, quando chega esse dia para a gente viver a realidade do banquete de Jesus, para a gente assumir de verdade a verdade de Deus sobre as nossas próprias mentiras, sabe o que é que a gente faz? A gente mente. A gente mente. A gente prefere mentir porque nós sabemos que o olhar de ternura de Jesus vai nos confrontar. Então, a gente prefere mentir. Eu comprei um campo. Eu preciso ver. A segunda justificativa é a justificativa que eu chamei de justificativa do curtir. A segunda justificativa diz assim,
olha, eu não vou poder ir porque eu comprei bois e eu vou ter que experimentá-los. Sabe essa coisa? Olha, eu comprei um negócio para mim e eu preciso curtir tanto esse negócio que não vai dar para participar disso. Não vai dar para me envolver com esse negócio da igreja. Não vai dar para me envolver para ir no domingo à noite, porque, olha, eu comprei uma televisão 10K, entendeu? E eu preciso ver essa série hoje. Não vai dar. Eu vejo pela internet depois. A gente tem tanto tempo na semana para as coisas que a gente valoriza, que quando chega o convite de Jesus, e porque a gente não administra bem o nosso tempo, a gente resolve sobrepor o nosso tempo de prazer a esse negócio da gente descobrir o prazer simples em estar com Jesus. Porque os nossos prazeres, as coisas, e não está errado em sentir prazer, e não está errado em curtir as coisas que você tem. O grande problema é quando a gente faz disso o nosso grande troféu. Terceira desculpa. Essa aqui é maravilhosa. A terceira pessoa diz assim, olha, eu não vou poder ir porque eu casei. A culpa não é minha. Eu casei, então eu não posso ir. É a desculpa dos relacionamentos. Interessante, né? Porque quando a gente está só, e eu vou pegar agora um pouquinho no pé de quem está solteiro, né? Tá sozinho, Jesus é isso, Jesus é coisa linda, igreja. Mas conheceu alguém, a primeira coisa que faz é, não dá mais tempo. Essa coisa da gente colocar alguém e uma relação no lugar de Jesus. É quando a gente coloca alguém e uma relação como se fosse a nossa redenção de vida. E eu vou dizer algo para você. Homem algum, mulher alguma, homem algum que tenha, ainda que tenha o rosto do Tom Cruise, ainda essa mulher que tenha o rosto da Jennifer Lopez, que eu acho essa mulher linda, né? Ainda, ninguém será capaz de redimir você. Pelo contrário. O ferro com ferro se afia. E quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Então essa coisa, olha, eu me casei, não dá mais. Eu tenho agora uma outra pessoa que ocupa o lugar de redenção na minha vida. E sabe o que Jesus se tornou? O mordomo dessa relação. Que a gente... Jesus, por favor, abençoe a gente aqui com uma dose de graça, por favor. Abençoe a gente aqui com a dose de bondade, Abençoe a gente aqui, traz aí o melhor da casa pra gente. Jesus continua a história dizendo que o dono da casa chamou, mas os convidados deram para trás no segundo convite. E sabe o que é que o dono do banquete faz? Algo lindo e desafiador. O dono do banquete manda chamar todos os menosprezados da sociedade, os que estão à beira da sociedade. Manda chamar os menos privilegiados, pobres, cegos, aleijados e coxo. E o texto traz uma expressão muito interessante. O texto diz assim, que o servo foi, trouxe algumas dessas pessoas e chegou para o dono do banquete e diz assim, para o anfitrião, olha, eu trouxe algumas pessoas, mas ainda tem lugar. Sobrou lugar. Eu fiquei pensando, né, quando eu preparei essa reflexão, como que pode? Comida de graça, gente. Não, vamos lá. O pessoal está à margem da sociedade, não, né? Vamos lá, vamos comer. Te chamam para um churrasco, você não vai? Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Como é que sobrou lugar? E aí, o anfitrião solta uma frase interessante. Ele diz assim, vai e obrigue a todos a entrarem. Que expressão
enigmática, né? Parece uma coisa meio de... Está coibindo a pessoa a entrar. Obrigue a todos. Soa meio forçação de barra, né? Mas não é. E eu vou explicar para vocês por que essa expressão não é uma forçação de barra. Uma vez eu fui almoçar e quando eu estava entrando no restaurante tinha um mendigo. E ele olhou para mim e disse assim, moço, me dá uma marmita. Eu falei assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, levanta aí, vamos comer comigo aqui no restaurante. Aí ele disse, não, eu não vou entrar não. Eu falei, que isso, rapaz, vamos entrar comigo. A gente conversa, você me conta sua história, troca uma ideia, você come, eu como, tá tudo certo. Você não quer comer? Entra comigo. Ele disse, não, eu prefiro comer aqui fora. Eu disse, bom, você se sente melhor assim, mais confortável? Sim, tá bom, eu fui lá, comprei a marmita, dei para ele se afastou um pouquinho, abriu a marmita e começou a comer. Por que eu estou dizendo isso? Essa palavra obrigue todos a entrar revela como se todos esses convidados que estavam à margem da sociedade nutrissem no coração deles uma certa dúvida, um receio sobre o convite. Porque eles pensavam o seguinte, quem faria um banquete para me chamar? Então é normal que eu não queira entrar. Eu não me sinto bem lá. E vou ficar cabreiro, vou entrar lá? Para mim, eu não sou ninguém. Eu sou um sujo. Eu sou um maltrapilho, uma maltrapilha. Pois é. Você quer saber uma verdade de Deus? Eu vou te falar. Se você, por algumas vezes, não consegue encontrar Jesus no ambiente tradicional de igreja, numa música, numa reflexão como essa, se você não consegue encontrar Jesus num lugar assim, sempre tem uma outra oportunidade bíblica e misteriosa para te ajudar nisso. Sabe onde você pode encontrar Jesus? Nos fracos, na dor do outro. Porque o próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse, porque todas as vezes em que vocês fizerem isso a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E pequeninos aqui não pode ser visto como pequeno de estatura, mas aos pequeninos a quem nós consideramos menores do que nós. Eu acho interessante que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas ele ressuscita com as marcas da cruz. As suas mãos ainda estavam marcadas, o seu lado. E quando ele olha para Tomé, ele faz o convite. Toque nas minhas chagas. Toque nas minhas feridas. A gente precisa ser muito corajoso para tocar nas feridas de alguém e encontrar Jesus ali. Porque quando alguém está ferido, a primeira coisa que a gente faz é desviar o olhar. Porque se a gente vai até ela, a gente assume o compromisso de abençoar ela. Você quer encontrar Jesus? Toque as feridas de quem está machucado. A verdade sobre Deus é que Ele está com os fracos. A verdade sobre Deus e sobre Jesus é que Ele está com os abandonados. Ele está com quem se sente inapropriado. E a grande questão nessa noite aqui é você responder a uma simples pergunta. A pergunta é: quem é você nesse banquete? Quem é você? Você é aquele que aceita o convite logo de pronto
e apresenta suas inúmeras justificativas depois, porque você é uma pessoa muito boa, muito ocupada, muito polida. Não deu tempo. Uma outra ocasião, Jesus, uma outra ocasião. Ou você é aqueles que não se sentem dignos de participarem da mesa. A mesa está posta. E o convite de Jesus foi feito. Aceitar o convite é você assumir a vida que ele tem para te dar. É o reino de Jesus em você. E aí, a coisa fica bem simples. Porque se eu for traduzir tudo o que eu falei, eu traduzo da seguinte maneira. Se você se sente um fracassado, se você se sente uma fracassada, se você se sente perdido ou perdida, se você se viu abandonado por pessoas, se você tem a coragem de assumir as suas vulnerabilidades, acredite, o convite é para você. Porque na mesa do banquete de Jesus não há lugar para quem se acha forte. Esta é a mesa de quem se vê fraco, de quem ama Jesus, mas se vê inapropriado, de quem ama Jesus, mas se vê excluído. A gente vai ter o momento da ceia. Eu vou pedir ajuda aqui para Mateus, me ajuda aqui um pouquinho. Tira aqui para mim, me ajuda aqui. Assim, ó. Isso. Aí. E como a gente sempre faz, na encontro, a mesa está colocada diante das pessoas. Eu nunca vou querer a mesa da encontro num altar para os líderes tocarem na mesa. A mesa está posta. E eu quero fazer o convite para você se achegar até ela. Eu quero que você venha, como a gente sempre faz no momento de ceia. Pode chegar aqui perto. Chamou ela já? Chamei ela de combinação. Pode chegar, gente. Pode chegar mais perto, é. Isso, pronto. Eu gosto é assim. Vem, Patrícia. Vem aqui, Patrícia. Vem aqui. Vem aqui, Patrícia. Vem aqui do meu lado, Patrícia. Vem aqui do meu ladinho. Vem aqui do meu ladinho. Isso. Pronto. Esta é a mesa de Jesus. É a mesa para quem se sente inapropriado. E eu sou o primeiro. E eu louvo a Deus. Porque eu não tenho, ninguém aqui tem pedigree religioso para participar disso aqui. A gente participa pela misericórdia e pela graça que superabundou no nosso pecado. Né? Eu quero convidar você, a gente tem aqui um papelinho, se você quiser ficar mais à vontade, você pega o papel, tira um pedaço do pão e pega um cálice. Sirvam-se. Pega e espera. Pode pegar, gente. Vamos? Isso.
Vem, Bruno. Vocês são muito educados. São muito educados. É, Renatão? Pode pegar um pedação, não pode? É isso, a mesa é esse lugar simples e leve. Isso é o Evangelho. Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam e lembrem-se de mim. Comam e lembrem-se de mim. E deu também um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebam e lembrem-se de mim até que eu venha, até que eu volte, porque eu estou preparando um lugar para vocês. Ele está nos preparando um lugar. Graças a Deus. Vamos juntos comer o pão e beber o cálice. Vamos orar. Ô Marcos, você pode orar para a gente, Marcos? Agradecendo esse momento? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, mais uma vez, participar da tua mesa. Obrigado, Jesus. Símbolo e sinal da tua graça. Obrigado. Nós, que é abundante. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe, filhos e filhas do Senhor. Amém. Diante do Senhor, mesmo diante dos nossos pecados, para que possamos participar e, ao mesmo tempo, sermos alimentados, preenchidos pelo poder do teu Espírito. Amém. Que através desses símbolos preciosos, o Senhor comunica a nós, Senhor. É verdade. A força sobre o pecado, a vitória de Jesus sobre a morte. Aleluia. Nós te louvamos e te pedimos que, através do poder do Senhor, o Senhor nos ajude a vencer o nosso pecado. Amém. E a viver uma vida para ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, ajudando você a viver para a glória do Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Quiser mais um pãozinho, pode comer. Quiser matar o suquinho, pode.